Nosso boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo, na fé que vence o mundo. Estamos gratos ao Senhor por mais essa bela e honrada tarde, né? Nessa quarta-feira. Estamos dando mais um início, né? O encontro será realizado agora na sexta, sábado e domingo, sobre a liderança do nosso pastor Zé dos Santos. E agradecemos a Deus desde já pelas nossas visitas, as pessoas irmãos, todos que estarão ali presentes, né? Tendo que vamos ter um momento muito maravilhoso. E já estaremos viajando amanhã, uma hora dessas, estamos praticamente já pegando ônibus, né, para Porto Alegre, para Santo Anjo, né, e cremos que vamos ter um momento lá muito maravilhoso. E graças a Deus, pela permissão de Deus, né, estamos aqui nesse momento para mais um momento de meditação na palavra de Deus. Às vezes vamos tratar de um assunto aqui que praticamente 90% dos pastores, ministros, né, evangelistas, irmão, ou talvez 10% já conhece da mensagem, da carta do irmão José Brana, né, que ele nos mostra aqui. Aqui me encontro, né? Então é uma carta que ele enviou para todos os pastores. Não vai dar para me ler tudo com o motivo da gravação, né? Mas me veio no coração, eu estava lendo isso aqui mês passado, de madrugada, e fiquei até quase 3 horas da madrugada lendo e meditando, porque é um assunto muito tremendo, o assunto dessa carta que o irmão José Brana mandou para nós, né? Então cremos em Deus que vai ser um momento, vai ser muito creio que vai ser muito gratificante. Para mim foi. E uma Brana disse que Deus não envia uma mensagem se não tiver ninguém para ouvir, né? Então, graças a Deus por isso. Se eu pudesse botar a coluna de fogo na minha frente, a irmã Brana pregar aqui, mas espero em Deus que Deus nos inspire, né? Nos dê um momento maravilhoso. E desde já agradecemos a atenção do nosso precioso ouvinte que tem se inscrevido, né? Inscreva no canal. Nós não somos um grande pregador, mas estamos aqui para, como eu disse desde os primeiros vídeos, para mostrar que lado nós estamos e para que a gente possa botar uma colher de massa no reboco, no tijolo, ou sentar nem que seja um tijolo na obra, né? Eu trabalho de pedreiro e sabemos que você constrói uma casa até com meio tijolo, mas você não constrói uma casa só com o tijolo inteiro, porque você vai ter problema na amarração do tijolo. Você tem que deixar o meio tijolo para prosseguir a amarração, porque a amarração não é só lá no canto, a amarração também é no meio do tijolo, né? Então eu creio que Deus me chamou nessa humilde obra para fazer também um pouco para ajudar também na obra, né? Não que Deus precise de ajuda, mas Ele nos colocou aqui para isso, para defender a sua palavra, né? Então que Deus abençoe os preciosos irmãos. Aqui está, né? A carta aqui que o irmão José Brana mandou. Aqui me encontro, né? Aqui me encontro, né? Tá aqui a coisa aqui da mensagem aqui, né? Tá aqui, né? O trabalho aqui do nosso amado José Brana, aqui me encontro, né? Então o motivo dele ter colocado essa carta circulando, aqui me encontro, eu queria que desse tempo a gente pregar, falar dela toda só nesse vídeo, mas não vai dar porque é muito longo. Mas antes disso, de fazer a oração, eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia, também junto conosco aqui, no livro de Gênesis,
eu estava lendo hoje de madrugada, às 3 horas da madrugada, e me chamou muita atenção. Então, hoje não, ontem, e de ontem amanhecendo para hoje, né? Gênesis, versículo 30, do versículo 24. 24. Veja aqui uma coisa muito interessante aqui, nesse vídeo, eu me perdoa porque é o jeito, né? Uma coisa muito interessante aqui que me chamou bastante atenção, da peregrinação de Jacó, o tempo que ele trabalhou para Labão, né? O tempo que ele trabalhou para Labão, o tempo que ele trabalhou para ali servindo o sogro dele, e o tempo que chegou para que ele pudesse ir para a parentela dele, como diz a palavra. Mas vamos ler aqui Gênesis capítulo 30, do versículo 24. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, no precioso nome de teu Filho Jesus, e cremos que o Senhor nos permitirá agora, através dessa inspiração da tua palavra, meditar e aprender nesses poucos minutos que o Senhor nos concede. E tudo que for falado aqui, sabemos que somos responsáveis por aquilo que falamos, mas esperamos que o Senhor nos inspire, no nome de Jesus Cristo, porque muitos ouvirão e cada um fará seus próprios julgamentos, mas o Senhor é o juiz de todas as coisas. Nós te agradecemos agora por tua bondade, fica conosco como nosso irmão no caminho de Emaús, rogamos a tua eterna graça e misericórdia, no nome de nosso Senhor, amém e amém. Então, precioso amado, nós vimos daqui que Jacó, após ter Raquel, Deus aberto a madre de Raquel, então veio José. Então nós sabemos que a palavra José quer dizer aquele que acrescenta e assim por diante, né? Prosperidade. Então nós vimos aqui uma coisa muito tremenda. Aqui na minha Bíblia, que é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ela é uma Bíblia de estudo, né? Uma Bíblia de estudo. Aqui, e cada filho de cada filho que Jacó teve. Então o irmão Brana diz na mensagem As 7 Trombetas e outras mensagens, a mensagem José encontrando seus irmãos, o irmão Brana diz que cada um deles foram colocados naquilo que eles iam ser, trabalhar, como se pode dizer, lavrador, trabalhar no ar, e assim. Então cada filho deles tiveram pescadores e assim por diante. Você veja que dos 12 filhos que Jesus chamou, os 12 apóstolos, cada um deles tinha um trabalho. Cada um deles foi chamado. Mateus era publicano ali, que cobrava imposto. Lucas trabalhava como doutor, Pedro pescador e os demais lavradores, e assim por diante. Então aqui na minha Bíblia, cada um deles tem um significado, mas vamos parar aqui um pouquinho. José, Gênesis 30, versículo 24. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. O Senhor
o Senhor me acrescente outro filho. A palavra José aqui na minha Bíblia significa aumentador. Aumentador, né? Segundo os historiadores aqui, os pesquisadores da Bíblia. Então, cada filho que eles tiveram, em Gênesis 30, versículo 3, ela diz aqui: e ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra a ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. Então, segundo o que nós temos aqui, a palavra Dan, que significa juiz, né? Dan significa juiz, né? Então Bila deu um filho a Raquel, né? Então deu-lhe Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamei o seu nome Naphtalim, né? Então, segundo aqui, nós temos Naphtalim significa lutador, né? Lutador. Naphtalim, Gênesis 30, versículo 8. Então, Naphtalim significa lutador, né? Então, no 9, nós vemos aqui de novo: vendo, pois, Leia que estava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma tumba, e chamou o seu nome de Gade, né? Então ele teve outro filho, né, que foi lhe chamado o nome de Gade. Então nós temos aqui em hebreu: vem uma fortuna, que significa fortuna. Gade significa fortuna, né? Em hebreu, vem uma fortuna, que significa fortuna. Em Gênesis 3, 30, versículo 3, Gênesis 30, versículo 13. Então nós temos aqui: então disse Leia para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Assé, né? Depois Jacó Zilpa deu outro filho, né? Depois deu Zilpa, a serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia para minha ventura, porque as filhas me chamarão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Assé, né? Então Assé, hebreu, sou feliz, que significa feliz. No 17, no 14, né? E foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou madragora com Assé, né? E foi Rúben dos dias da cega do trigo, e achou madragoras no campo, e trouxe as Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das madragoras do teu filho. E ela lhe disse: já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as madragoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas madragoras.
de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandragoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Isacar, né? Então, Isacar, que significa galardão, né? Isacar significa galardão. Então vamos aqui para mais um filho, né? Então você veja que cada filho que foi gerado a Jacó, então deu-se o nome naquilo que eles representavam. Pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Isacar. 19. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. Disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado seu filho, seus fiéis, dado seis filhos, e chamou o seu nome Zebulon. Então Zebulon, aqui nós temos aqui do 20, né? Zebulon, que significa morada, né? Zebulon no 20 significa morada. E depois teve um filho e chamou o seu nome Diná. Uma filha chamou o seu nome Diná. Então aí veio Diná, que significa julgada, né? E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus o viu e abriu sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Que bênção, né? Que Deus seja louvado por isso. É que o Senhor me acrescente outro filho. Então, como nós já lemos aqui, eu voltei um pouco aqui, porque eu creio que Deus me mandou fazer, que significa aumentador. Então no 25, aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e me ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Então nós vemos aqui, já em Gênesis 29, então nós temos aqui eles tendo aqui seus filhos. No 27 disse: então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então veja aqui que durante o tempo que Jacó viveu com os filhos na casa do sogro dele, então Deus deu esses filhos para ele. Deu Simeão e assim por diante. Mas o que eu quero falar aqui é sobre José. Então veja que cada filho que nasce, cada um de nós que nasce para um propósito, nós nascemos com um significado. Todos nós nascemos. Às vezes os pais colocam o nome dos filhos sem saber o que significa aquele nome. Eu já falei nos primeiros vídeos, que eu conheci uma família em Belém do Pará, e ele colocou o nome da filha dela, não estou em memória agora, e o nome da filha dela significava a terra lamacenta. Uma certa irmã uma vez colocou o nome de uma filha, e a filha dela se meteu na prostituição, até hoje está viva em prostituição. Uma boa jovem, mas vive em prostituição. Sonha casar,
se envolveu várias vezes com, teve um rapaz até bem de vida, o rapaz, na época na França, né? Na Goiânia Francesa, divisa do Brasil, ali da Amazônia, né? Com Goiânia Francesa, que é uma parte da França, de Goiás, vai da divisão ali, conheci um rapaz bem de vida lá, então a jovem pegou, foi e não aceitou o termo de viver com o rapaz, a família bem de vida, então deixou o rapaz para viver novamente na prostituição. Então aí ela me procurou um dia, por que a filha dela era desse jeito. Então eu fui e disse para ela que Diná foi uma das filhas de Jacó, que se deixou seduzir pelo um dos reis ali que estava a derredor, onde Jacó acampou. Então ele olhou para ela, então ali eles viram que houve uma atração de trocar de olhos, então eles convidaram os filhos de Jacó para ir na festa, e muitos não quiseram ir, né? E porque era um povo pagão, mas aí eles respeitaram Jacó como era um homem pacífico, então permitiu eles irem. E lá, segundo os historiadores, diz que ele deu um vinho para ela e ela foi, e ele foi e mexeu com ela. Então aquilo trouxe vergonha para a tribo de Israel ao ponto deles queimarem a província deles lá. Então Diná quer dizer julgada, né? Diná, deixa eu ver aqui, se eu procurar aqui rapidinho. Então eu até perdi aqui a escritura aqui, né? Que minha mente está, tô terrível esses tempos agora. Mas então você sabe que então aqui eu não estou achando, né? Então aqui nós temos aqui, depois, se Deus me permitir, né? Não estou achando agora aqui, até perdi o local da escritura aqui. Então, veja que tudo tem um significado. Então os filhos de Jacó, todos tiveram o seu nome. Como nós temos aqui o primeiro filho, né? Que teve, né? E veja aqui, e ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filho por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan, né? Então veja aqui que Dan que significa juiz, né? Dan significa juiz, mas então nós podemos ver aqui que tudo, irmãos, tem um significado. Você veja que então nós vamos ver aqui que tudo na vida nós vemos aqui Jacó casa com a Raquel. Então eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu vou voltar só um pouquinho aqui.
Veja aqui. Eu vou ler aqui, já passei para ler, agora vamos ver aqui. Jacó casa com Raquel. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Léia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então o primeiro filho de Gênesis 29, né? Gênesis 29, versículo 32, né? 29, versículo 32. Então o primeiro filho de Jacó, né? Ruben, que foi o primeiro filho, que significa eis um filho, né? Que significa 32, né? Que significa eis um filho. Então aqui, Ruben, 32, Gênesis 29, versículo 32. No 21, o verbo, pois o Senhor Léia era boa, aborrecida. Então Deus abriu a madre de Léia. Então veio Rubens, né? Então veio Rubens. Então, segundo o tradutor aqui, diz que significa eis um filho. No 33, e concedeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também o chamou o seu nome Simeão, que significa ouvido. No 34, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi, que significa junto. No 35, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Então Judá significa louvor, né? Louvor. Então cada filho que eles tiveram, veja que Rubens nasceu porque Léia estava triste. Então Rubens, você veja que Rubens, segundo a informação que nós temos de alguns historiadores, Rubens foi quem incitou os irmãos dele a vender José. Veja que ele foi gerado um filho porque a mãe estava vivendo em amargura. Então, quer dizer, eis um filho. Eu estava meditando ontem acerca de por que quando Deus entregou Eva para Adão, ela era chamada de varoa. Osso do meu osso, carne da minha carne. Após Eva desobedecer a Adão, não deu ouvido à voz do marido, então Adão chamou ela a mãe de todos os viventes. Eu estava meditando nisso aqui, muito forte isso. Quando essa mensagem nos apanhou, nós era todos chamados de eleito. Quando a mensagem, vamos falar aqui no Brasil, quando a mensagem chegou aqui no Brasil, todos nós era chamados de eleitos, escolhidos, o povo escolhido do Brasil. Quando estava na obediência, pastor, nosso missionário João Martins chegou com assim diz o Senhor, vindicação, né, chamada, ali colocando em ordem. Então o Brasil foi reconhecido nas Américas como a nação que recebeu a mensagem. Então era o povo eleito.
Mas depois que a igreja no Brasil se rebelou contra a liderança, a paciência que Deus veio através do missionário João Martins, porque ele estava cumprindo a ordem que o Espírito Santo mandou ele vir para o Brasil. O próprio irmão Brana, quando estava vivo, e sempre que ele vinha, ele dava relatório para o irmão Brana do que estava acontecendo no Brasil. Então acharam que estava muito lento, então começaram a colocar a mensagem num carro de boi, carro real, dinheiro, brama e assim por diante. Então eu fico meditando nisso. Eva, quando Deus entregou ela para Adão, Adão se alegrou com ela, gostou dela. Poxa, osso do meu osso, carne da minha carne, porque do varão foi chamado, tirado, então chamou-se varoa. Mas depois que ela desobedeceu a palavra de Deus, dando ouvido ao intérprete que hoje está interpretando a mente desses pregadores hoje, então ela foi chamada a mãe de todos os viventes. Aí você diz, você quer chegar com isso, evangelista José Cardoso? O que eu quero é chegar nem lugar nenhum, eu só quero passar aquilo que Deus, eu creio que Deus me mandou. Que até Eva é a mãe de Satanás no corpo da terra. Sara não é a mãe de todos os viventes. Sara quer dizer mãe da nação. Princesa, né? Mas Eva foi a mãe de Caim, a mãe do diabo. Eva foi a mãe de Judas. Então você veja como que a coisa é tão profunda. Eva foi a mãe de Caim, um filho do diabo. Irmão, osso do meu osso, porque Adão era a imagem de Deus. Então ela saiu ali natural, saiu uma mulher pura. Se ela era a imagem de Deus, então automaticamente ela tinha as características também de Deus, de pureza, de honra, de caráter, de dignidade, de valores. Mas a partir do momento que ela disse não em cima do sim de Deus, e disse sim em cima do não de Deus, o próprio Adão, o próprio marido dela, a própria imagem e semelhança de Deus, chegou para ela com o mesmo lábio que elegeu ela e disse: osso do meu osso, carne da minha carne. Porque do varão foi tirado, então será chamada varoa. Foi o mesmo lábio que disse agora de novo: Eva. E Adão chamou ela Eva, que significa a mãe de todos os viventes. Então toda essa raça que existe hoje na terra, seja bom, seja mal, todos femininamente são filhos de Eva. Quando você vê um ladrão que não se arrepende, uma prostituta, essa política hoje aí, essa imoralidade de mulheres de decote na cadeira parlamentar e ainda bota a insígnia do Brasil em cima delas, o lesbianismo, homossexualismo na política. Coitado do Bolsonaro. Coitado do Bolsonaro. Coitado de ti, Bolsonaro. Que Deus te abençoe. Então veja que o mesmo homem que elogiou Eva, osso do meu osso, carne da minha carne, agora foi o mesmo homem que disse agora: porque tu fizeste isso, Eva? O teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E então Adão chamou seu nome Eva, que quer dizer a mãe de todos os viventes. Já com Sara, Deus não permitiu Abimeleque tocar nela. Veja a diferença do pecado com a palavra de Deus e o pecado que não foi mencionado Deus. Abraão, mesmo ali na sua dificuldade, com medo
de morrer pela lei de Abimeleque, disse: olha, você será minha irmã, diga que você será minha irmã. Mas ele não viu, ele não usou o nome de Deus, ele só disse: seja minha irmã. E baseado nisso, Deus não condenou Abimeleque por uma parte, mas se ele não se arrependesse, seria condenado, porque agora ele ouviu a voz de Deus. Então a mensagem hoje no Brasil está nessa condição. O mesmo povo que era chamado eleito, agora são chamados desobediente, obstinado, presunçoso, como disse Paulo. José, quando Deus mandou José, você veja aqui que cada filho teve um propósito de Deus. Então, quando chegou nesse determinado tempo, Deus agora passou a tratar com Jacó, agora para ir para a sua terra, para a sua parentela. Eu quero colocar algo aqui de mim mesmo, eu creio que foi Deus que me mandou. O irmão Brana, depois que o irmão Brana cumpriu todos os seus trabalhos, todos os seus deveres, todos os seus, que tinha a mensagem que era o suficiente para a noiva no Brasil, Deus recolheu o irmão Brana levando para casa. Até porque ele estava com saudade, ele viu a esposa, viu a filha, já tinha mandado vários irmãos, o pai, a mãe, os irmãos, né? Então, após o nascimento de José, para que José, quando o irmão Brana partiu, José estava com 10 anos, quando o irmão Brana partiu. Então, ao nascimento de José, agora era a hora agora de Deus aumentar, né? Agora era a hora de Deus aumentar o que já tinha feito. Agora era a hora de Deus aumentar o que tinha sido feito. As mensagens estavam armazenadas, estavam todos, os 12.000 sermões do profeta de Deus estavam armazenados. Agora era a hora de Deus recolher o profeta, porque o profeta não podia aumentar. Tanto é que eu vou ler, não sei se vai dar tempo, vou gravar esse vídeo aqui, esse pedaço aqui, aos 45 minutos, mas quando eu retornar, se Deus me permitir, estarei tratando justamente acerca aqui me encontro. Eu vou só ler alguns parágrafos da mensagem aqui, terceiro êxito, baseado nisso aqui. Nós queremos humanizar a mensagem como Labão queria prender Jacó. Os 9 filhos, os 10 filhos que foram gerados na tutela de Jacó, de Labão, ali é para que não houve chamada de Deus para recolher Jacó. Mas após o nascimento de José, então agora eu vou ler novamente. E ela concebeu e teve um filho, disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. É para que Léia só teve um filho, 2 filhos, Benjamim, né? Que ela só teve um filho, que chamou o seu nome Benjamim.